Olá, boa noite. Olá, boa noite. Guardando a chegada da Carla, pra gente dar início à live. Boa noite. Guardando aqui a chegada da Carla pra gente dar início à live. Boa noite. Acho que é a Carla ali, né? Microfone aberto é você, né, Carla? Vou chamar você então, enviar a solicitação. Prontinho. Tá aqui, né, Carla? Mandei pra você. Reconheci a foto. Oi, boa noite. Oi, boa noite, você me ouve bem? Tá, tô ouvindo super bem. Você tá me ouvindo também? Uhum. Então tá bom. Sim, sim. Vamos lá. Começando então o nosso Ciência ao Bar durante a pandemia. O Ciência ao Bar, para quem está chegando agora, né, deixa eu apresentar rapidamente. É um projeto de divulgação científica em que a gente leva pesquisadores aos bares para falar um pouquinho das suas pesquisas numa linguagem bem acessível. E devido à pandemia, o Ciência ao Bar está acontecendo agora online. Então, a gente está com uma live mensal, sempre nas últimas quartas do mês. E nesse mês, né, a nossa live de hoje, a gente está com a Carla. Vou apresentar aqui rapidinho, tá, Carla? A Carla Balducci, é assim que fala mesmo? Balducci? Isso. Então, a Carla Balducci Rodrigues, ela é jornalista e mestranda na UFJF. E ela também foi uma das finalistas no festival que a gente organiza, né? Que o Ciência ao Bar organiza, que é o Festival Bela Cientista do Bar. O trabalho dela foi contemplado, um trabalho muito legal, Rádio para Surdos, né? Que é o tema da nossa live de hoje. E aí, só para dizer para o pessoal, né, como é que funciona, a gente tem uma hora de live e se alguém quiser ir mandando pergunta, pode ir mandando, se não, no final, né, fiquem à vontade, tá bom? Então, passo a palavra, Carla pode se apresentar, pode começar a trabalhar o tema, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer. Fiquei muito feliz de ter sido contemplada, porque foi graças a esse artigo que eu resolvi virar pesquisadora, porque ele me deu muito trabalho, né? Uma área que é de outra área, não é um trabalho para uma outra área que não é a minha. Então eu tive que estudar muito e acabei pegando gosto pela ciência. Eu acho isso fantástico. E fico feliz de poder falar dele e revisitar, porque eu voltei, né, faz um filme na minha cabeça, voltar nesse tema, assim, desde quando eu comecei a pesquisar, acho muito bacana, fiquei muito feliz. E principalmente porque é num lugar que é fundamental da gente discutir, que é a mulher pesquisadora, né? Que apesar de parecer que as mulheres já são maioria na faculdade, mas a gente ainda enfrenta grandes dificuldades, né? Para poder fazer o nosso trabalho, para poder mostrar as nossas pesquisas. Então é muito importante ter ainda espaços como esse para que a gente possa discutir a pesquisa e a mulher, não só a mulher, mas minorias, como os surdos, por exemplo. Isso só vai acontecer com a democratização não só da comunicação, mas da ciência, dos espaços de ciência, das universidades públicas. Então, assim, a gente precisa também que as pessoas, os pesquisadores que já estão lá, abram espaço. Né? Se eu estou aqui hoje falando, é porque alguém me contratou para uma rádio, por exemplo. Porque é uma coisa que a mulher também sofre. No rádio, a gente também sofre preconceitos. Então, assim, quem tem o poder de contratar, tem que também contratar mulheres.
E é assim que a gente muda. Para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo uma pesquisa para uma minoria, né, num espaço que é para mulheres, isso é muito significativo. A gente tem que discutir esse tipo de coisa. Então, é um espaço maravilhoso. Eu fico muito feliz mesmo de estar participando, porque tem tudo a ver com o tema. Né? Esse tema não estaria aqui se eu não estivesse aqui. E eu só estou aqui porque alguém abriu espaço para uma mulher numa rádio. Então, isso é muito, muito bacana. E a gente é sempre muito questionada, né? Então, assim, a gente tem que começar a questionar também esses espaços, ocupar cargos de liderança, cargos políticos, né? E isso eu estou falando de um espaço na ciência mesmo. Né? A gente discutiu há pouco tempo essa questão da mulher nos cargos políticos. E eu escutei, no ambiente de faculdade, da mulher, mas a gente tem que votar em pessoas que são mais capacitadas. E aí eu falei, nós não somos as mulheres mais capacitadas. Então, quer dizer, a gente não percebe o quanto que nós mesmas estamos refletindo o machismo. Então, vamos falar muito sobre isso. Esse espaço aqui é muito importante para a gente falar sobre isso. Eu até deixei um tempo específico para isso, porque eu acho que a gente tem que questionar esse lugar. Né? Se nós podemos estar, por exemplo, num lugar desse na faculdade, por que não podemos estar num lugar de poder, de liderança político? Isso é muito importante, porque também faz a diferença na sociedade levar esse conhecimento para as outras instâncias. Né? Então, a gente tem que começar a pensar e não só ocupar esse lugar, mas todos os outros. E eu acho que as coisas só mudam no meio acadêmico quando a gente pode utilizar os laboratórios, deselitizar os temas, os espaços e as bolsas, que é disso que a gente está falando aqui. E a minha pesquisa nada mais é do que isso. Né? Porque, assim, ninguém abre mão dos seus privilégios. São conquistas. Né? Se hoje eu estou fazendo essa pesquisa também, é porque os surdos têm as suas conquistas. Eles vêm buscando os seus espaços, os seus direitos. E é disso que a gente está falando. Então, para que a gente possa trabalhar esses temas, olha quanta coisa tem que ser envolvida. Né? Não é uma coisa tão simples. Porque você vê como que choca ainda as pessoas. Né? Tem uma pessoa que mandou mensagem de madrugada. O surdo vai ouvir o programa de rádio? Eu achei fantástico, que é isso que me move, né? Essas perguntas foram as mesmas perguntas que me motivaram a fazer. Então, por isso que também passou esse filme na minha cabeça, porque eu comecei a pensar, tipo, eu também ficava, como é que eu vou fazer? Como é que a gente pode... A gente trabalhava isso em todas as etapas da construção desse projeto. E são as mesmas questões que a gente tem que levantar. É isso mesmo, será que dá mesmo para fazer? A gente tem que pensar, por que não? Ou porque sim. Então, assim, mas são os pobres, os oprimidos, os bolsistas, os apoiados, os cotistas que têm que trazer sua versão. Né? Se eles não estiverem na faculdade, hoje a gente tem um curso de letras livres, mas até pouquíssimo tempo a gente não tinha. Daqui a pouco a gente vai ter os TCCs dessas pessoas. E aí vai aumentar muito mais. Eles têm que estar lá para poder fazer. Né? Eu não peguei uma coisa que não é da minha fala, né? Porque tem essa questão do lugar de fala. Eu faço da minha área, eu faço do rádio, considerando todas as pesquisas deles e estudando os assuntos deles. Mas daqui a pouco a gente vai ter a versão deles, a visão deles, o que eles querem que seja feito. A gente também considera isso. Mas tendo um curso próprio, daqui a pouco a gente vai saber exatamente do que eles estão falando. Isso é muito importante. Né? Que a gente tem que falar da democratização nas universidades públicas e no ensino superior. Isso é muito importante. E aí a gente tem que falar de cotas, reúne, o governo Lula que abriu muita vaga, o apoio estudantil que mantém pessoas. Eu fui uma apoiada durante toda a faculdade para que a gente consiga ficar lá fazendo o dia inteiro no estúdio de rádio, experimentações. Então isso é muito importante. E aí, ficando lá o dia inteiro, bolsista e tal, eu sempre participei de projetos em que eu fui cobrada. As pessoas que pagam as nossas bolsas não vão entrar aqui. Nós temos que representar essas pessoas. A grande maioria delas nem tem coragem de entrar aqui nesse campus. Primeira bolsa que eu entrei. E a gente estava falando sobre sustentabilidade. Eu só participo de projetos sociais pela minha posição. E isso sempre você vai ver que as pessoas têm que trazer a versão delas. As outras não estão erradas, mas todas devem estar lá, convivendo
ao mesmo tempo. E aí eu fui para um PET, e esse projeto ele nasceu de um PET. PET é um projeto de educação tutorial, onde os alunos de graduação já começam a ter contato com pesquisa. Então é muito interessante, porque você está ali pensando no mercado, mas alguém já começa a te despertar para esses objetos que você pode começar a querer se aprofundar. E aí eu fiz, o PET é muito curto, só 6 meses, e aí o professor, que é do PPG-Com, o Eden Alves, ele lançou para a gente um PET de inovação, um módulo de inovação em comunicação. E aí, nesse módulo, ele propôs ele lançou um desafio, você escolheu o veículo, e ele meio que sorteava ali um tema. E aí eu escolhi rádio, porque eu já estava na bolsa da rádio, e ele escolheu, acho que foi acessibilidade. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça, eu já tinha um interesse no assunto, porque eu tinha conhecido um grupo que chama Mãos que Cantam, mas não deu tempo de fazer nada. Mas aí eu fui estudar. Aí eu comecei a fazer uma imersão em Libras, e fazer disciplinas de Libras, workshop de Libras, para entender do que eu estava falando. E o projeto inicial ele foi rasgado e jogado fora, justamente por causa dessa questão do lugar de fala. Porque eu pensava da comunicação que eu entendo para aquilo que me interessa. E aí entra o intérprete da UFJF, Gabriel Martins, que me deu todas essas aulas, que foi trazendo toda a questão do surdo e rasgou meu projeto e falou, isso não funciona, isso não adianta, não é assim, eles vão rir da sua cara na hora que vai, né? E aí ele foi jogando fora o projeto. Aí com todo o conteúdo dele, a gente reformulou basicamente tudo e começamos a construção. Aí seria um TCC, mas demorou muito tempo. Eu demorei uns 3 anos para fazer o primeiro artigo, porque eu tive que estudar, entender e fazer o curso. Até hoje eu não sou fluente em Libras, porque é muito mais difícil do que eu imaginava. Então, assim, continuo fazendo, uma hora eu vou chegar lá, mas é exatamente isso, é o conhecimento. Né? Quando você entra em contato com a matéria, com o que realmente é, aquilo você passa a ver que tem que ser feito de outra forma. E essa visão é que é muito interessante. E foi aí também que eu quis ser pesquisadora, porque eu comecei a ver que, às vezes, a gente quer comprovar as nossas hipóteses, mas as minhas hipóteses foram destruídas. Então, e o projeto não acaba por causa disso. Aí é que fica legal. Porque aí você começa, aí você já não tem mais poder sobre aquilo, você começa a ser um mediador e um observador do que tá. Aí fica muito legal. Aí vicia para quem gosta, né? É a hora que você pelo que você está falando, as coisas vão tomando novas proporções, porque a gente às vezes chega dando ideias, né, segundo o ponto de vista que a gente tem, mas sem, como você disse, o lugar de fala, sem aquela vivência, né, sem... E aí, não necessariamente, aí acontece o que você falou, o projeto é rasgado, às vezes você tem um outro ponto de vista, ele é apresentado que às vezes que a gente não imaginava. E para quem trabalha com ciência, isso é algo que acontece mesmo, né? Você propõe e de repente na hora que você se depara com a situação não é aquilo, é muito real isso que você falou e legal ouvir, né, que isso te despertou, porque muitas pessoas podem se assustar. É legal. Né? Mas isso te despertou para a ciência, muito legal ouvir você falar. E aí eu queria, assim, se você poderia falar um pouco sobre o direito dos surdos, o direito da informação. Sim. Aí o que acontece? A gente chegou nessa parte justamente de começar a construir. Aí já com esse conhecimento adquirido, a gente passou para a construção dos artigos com o meu orientador lá no laboratório de rádio, o Márcio Guerra, que a gente foi trabalhar a questão do rádio, como fazer os programas, aí já sabendo o que a gente realmente poderia fazer, e a gente começou a escrever. E aí vem uma questão que é justamente conhecer esses direitos e trazer essa base do trabalho. E o primeiro direito à informação, ele está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que foi adotado pela ONU depois da Guerra Mundial.
E no artigo 19 está lá que todo mundo tem o direito de expressão e acesso à informação. E a gente tem outros documentos a partir daí que vão sempre atualizando essa questão, porque a gente vai vendo as modificações da sociedade. Então, a gente tem um documento da Unesco de 2006, que chama Marco de Avaliação Global da Alfabetização Midiática e Informacional, que tenta também garantir esses direitos para que as pessoas possam usufruir e conhecer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de fake news, enfim, garantir que as pessoas tenham uma alfabetização midiática e informacional que também garante uma expressão e um acesso real à informação. A gente tem também a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão, do ano 2000, que aí já diz, já entra na parte que é muito importante para a gente, que o Estado tem que garantir esses direitos. Então, tem que garantir políticas públicas que permitam esse direito de liberdade de expressão e de informação. E aí os surdos, com a sua luta pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, tem o reconhecimento da Libras como língua brasileira de sinais, como meio oficial e legal deles de comunicação. E aí tudo muda. A partir desse momento, a busca ela é daqui para mais, né? Você não volta a partir de uma conquista dessa. E aí foi uma coisa atrás da outra. A partir do momento que você tem aquela essa língua efetiva, você começa a ter essa busca pela difusão dela, né? E aí você tem questões, por exemplo, quando foi tema do Enem, em 2017, você começa a utilizar de recursos para chamar a atenção para aquela lei, para que ela realmente se torne uma efetiva. E aí o que acontece? Também ficou determinado que formação de professores, fonoaudiólogos, tem que ter a disciplina obrigatória. Eu fiz essa disciplina, foi a partir dessa disciplina que eu comecei a estudar para entender. E também ter a janela de Libras ou legendas nos programas audiovisuais. Tudo a partir do momento que Libras passou a ser a forma de comunicação oficial dos surdos. Então, para eles, não é o português a língua oficial. Isso é muito importante entender. Muitos surdos têm o português como língua 2, a língua que não é a alfabetização. Então, isso é muito importante, porque isso faz toda a diferença no processo. Né? Porque muita gente pensa, nasceu no Brasil, então é o português. Para eles não é. Da mesma forma como os indígenas, enfim. A gente tem grupos identitários. E isso é muito importante. Porque eles têm uma cultura própria. Todo mundo viu aí, né, essa questão na pandemia das live shows com tradução em Libras. E isso faz parte dessa conquista. Por quê? Não só porque já é lei, uma lei que está tentando ser implantada, que na verdade ainda não chegou no seu objetivo, eles têm um prazo para se adaptar, todas as produções audiovisuais, mas a partir daquele momento, todas são obrigadas a fazer, e principalmente as que são por edital, enfim, já existem essas regras. Então, quando você entra no edital hoje público, por ser uma questão de gestão pública, você vai ter que fazer, nem que seja a legenda. Então, isso é uma coisa que, para todo mundo que já for fazer qualquer produção audiovisual a partir de agora nos editais de financiamento da cultura, enfim, tem que colocar. Mas aí a gente tem que falar quem que é esse surdo, né? Porque a surdez, ela não é igual. Você tem a surdez parcial e você tem a surdez total. Tem a pessoa que nasce surda, tem a pessoa que perde a audição. São muitas nuances. Por isso que é tão difícil fazer um trabalho para eles. Mas por isso também que essas pessoas já têm estudos há muitos anos, muita gente trabalhando há muitos anos com o surdo, gerando esses trabalhos dos quais a gente se utiliza para poder fazer os nossos. É muito importante considerar tudo que eles fazem e como que está a situação. Inclusive, nesse momento, eles estão tentando começar a votar a escola bilíngue, que é uma luta de muitos anos, porque você tem hoje um atendimento diferenciado na escola, mas isso também é uma diferenciação. Né? Você não é considerar que você tem duas línguas no país. Você está falando, aquele ali é diferente, ele fala Libras. Não é isso que eles querem.
né? Aí, obviamente, a gente teria que chamar uma pessoa aqui, né, para poder falar. E outra coisa, por exemplo, a gente tem que pensar nessas plataformas. Por exemplo, uma das coisas que eu pensei foi de trazer um intérprete. Mas você vê como que aqui é difícil, né? A questão do Instagram, por exemplo, essa caixinha, ela não facilita. Eu teria que fazer uma coisa. Eu pensei na hora, eu falei, será que a gente chama alguém? Mas não dá para fazer. Só se fosse uma coisa gravada. Que aí você já, né, compacta ali no tamanho para ficar no vídeo. Mas aqui não daria, ficaria horrível, porque tem que enxergar o sinal, né? Então a gente tem que começar a pensar em todas essas questões também. Essa legislação ela vai ser para as plataformas. Elas também têm que possibilitar a gente a fazer as coisas, né? Então, quer dizer, já fiquei com mais uma coisa na cabeça aqui. Então a gente tem que pensar quem é esse surdo. E aí, o surdo, para a gente, depois que eu entrei nessa imersão para entender, o surdo ele tem uma cultura própria, ele tem uma língua própria, né? Eles participam de grupos da internet. Eu conheci o Mãos que Cantam. A gente está vendo agora isso, né? Mas eu conheci isso há muitos anos atrás. Ele já tinha um grupo de pessoas que tocavam, que cantavam, se expressavam musicalmente através das mãos. E isso é muito antigo. E aí, todo mundo ficou, parece que surgiu agora na pandemia, nos live shows. Então, assim, é muito complicado você ver como que isso demora para chegar. É uma luta, realmente é uma conquista. E a gente tem que começar a falar nisso para a pauta também. Né? Por exemplo, a gente viu essa mudança. Como eu já estava nesse processo, eu pude observar essa mudança, por exemplo. Na UFJF, sempre que saía uma notícia, eram notícias relacionadas a alguma coisa, algum projeto que ia ter, alguma coisa de inclusão. E, de repente, isso muda. Porque com o curso de Letras Livres, as notícias passam a ser convidando para o sarau surdo, com poesia, com não sei o quê. Então você começa a ver o que essas pessoas estão produzindo, né? E a gente tem que começar a pensar nisso. Você não vê notícias da cultura surda, apesar de que eles têm quer dizer, um povo que tem uma língua própria, né? Não é qualquer, você não vai conseguir ter uma língua própria só porque você se reuniu com as pessoas, entendeu? É uma coisa realmente significativa, é um grupo que tem que... Você não vê pautas com os surdos sobre a cultura que eles geram, que eles fazem. Eu me lembro de ter visto há muito tempo atrás que no programa da Hebe, que levou intérpretes para cantar lá, né, interpretar o hino nacional. Então, assim, é muito pouco que se leva. É sempre um problema, uma doença, um benefício. É um viés que não é o deles, assim. Né? E eles têm um pouco essa questão, assim, que incomoda um pouco. Né? Eu não posso falar por eles de forma alguma, mas nos estudos que eu fiz, assim, eles não se consideram, porque é uma questão de percepção, não é uma questão de incapacitação, né? Eles só precisam que a língua deles esteja disponível para que eles possam fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Então, não é uma questão... lógico que existem pessoas com outras deficiências, mas a surdez, até porque ela pode não ser total, ela não é uma coisa incapacitante para o resto das outras coisas, né? Com certeza. Então, Você está falando isso das coisas chegarem, igual você falou, né? As mãos que cantam, isso já é antigo, e outras coisas mais. Eu tenho 10 anos que eu estou trabalhando na universidade. O ano passado foi a primeira vez que eu tive um aluno surdo. Então, assim, quantas turmas, quantos alunos, né, ao longo de 10 anos, e pela primeira vez eu tive um até hoje. Né? Então, realmente, ver que ao longo desse tempo não tinha chegado e agora chegou. E aí a gente vê movimentação para isso, né? Preocupação, o NAI entrando em contato, a gente é intérprete nas aulas, e como a estrutura está mudando, e essa informação está chegando até para a gente também, como professor, né? Porque também a gente não tinha essa demanda e de repente ele chega, a demanda chega e a gente começa a perceber as coisas se movimentando. Então, isso que você falou é fundamental, as pessoas têm que conhecer, né? Isso existe e tá aí e a cada dia mais está ficando presente, são conquistas, né? Sim, e aí é que é legal, porque todo mundo tem que se modificar. Sim. A gente tem que se comunicar com essas pessoas, então nós vamos ter que aprender Libras também. E a gente tem que pensar que marcas estão perdendo dinheiro. Por exemplo, teve uma lei que eu estava acompanhando que não foi votada, que foi no cinema. Porque, por exemplo, eles precisam de legenda,
mesmo quando é, em alguns casos, português, né? Porque como eles têm essa questão de alguns não terem sido alfabetizados em português, eles têm dificuldade com as palavras. Então não adianta, como eles não escutam, eles precisam que tenha de qualquer forma. Mas eles precisam que tenha a Libras, porque às vezes eles não entendem as palavras, eles não conhecem, porque foi alfabetizado de outra forma. Né? Então você precisa ter quase sempre você tem que ter os dois, que é o mais indicado é você usar os dois. Pelo menos um, né? A lei é pelo menos um. Aí eles não quiseram, falaram que ia aumentar o preço do ingresso. Mas o surdo não vai. Ele vai passar aí. Vai vender mais ingresso. Então, assim, é pensar pequeno, sabe? É pensar primeiro porque ele tem um direito adquirido. A língua dele tem que estar aí. Ele paga imposto, mas ele não pode ir no cinema. Então fica complicado. Aí é que acontece. Depois não reclamam que as plataformas estão crescendo, enfim. Você entra numa plataforma, você pode escolher o idioma, você pode trocar. Vai atender muito mais pessoas. Com certeza. Né? E aí o cinema está acabando, a gente está fechando um monte de cinema, enfim. Você só tem os dos grandes shoppings, as grandes redes. Não é à toa também. Porque se você não está atendendo os públicos, alguém vai atender. Aí a internet vem fazendo, né? E eles encontraram. Muito bem. E eles encontraram na internet esses espaços. Né? Eu fiquei conhecendo pela internet, porque eles conseguem utilizar bastante, assim, como muita gente, até achei legal que vocês postaram durante a semana, porque muita gente da área de tecnologia vem trabalhando para acessibilidade. Talvez seja até, eu não posso afirmar isso, mas é a área que mais tenta ajudar. Hoje a gente tem muitos aplicativos de tradução, conheci muitos com eles também, assim, de conversão, né, texto, voz, tem muita coisa sendo feita para ajudar nesse sentido. Assim. Então, a gente tem que estar atento a essas demandas. Né? A gente é que tem que ouvir essas demandas que não estão sendo atendidas. Verdade. Né? E aí, agora, assim, nos prendendo, né, ao título da nossa live, Rádio para Surdos. Você pode contar para a gente como é que é o projeto? Claro. Então, a ideia do projeto, isso é bacana, assim, a gente falar, porque, por exemplo, como eu disse, ele foi cortado, jogado fora e começou de novo. A primeira coisa que eu pensei era, vou fazer assim, a questão técnica. A gente faz transmissão, né, a gente utiliza live e faz não sei o quê, porque isso já foi feito, assim, na verdade, a gente utiliza a live, né, hoje vocês, acho até bom falar agora, porque quando eu comecei a fazer, não se usava tanto, né, a pandemia está ajudando o pessoal a entender até isso, porque assim, não se usava tanto a live. Então, a gente já fazia um monte de coisa lá na rádio com live, mas não era todo lugar, né? O rádio vem se adaptando muito bem a essas novas tecnologias, a internet e tal, então já tinha muita transmissão. A gente fazia dos nossos próprios programas e tal. Então, como eu já fazia, já acompanho a Jovem Pan, que é a minha referência há muito tempo, ela é uma pioneira nisso. Então, assim, eu estava sempre acompanhando rádio jornal por live. Para mim era óbvio, vou fazer assim, vou fazer assado. Quando a gente começou a ter que se aprofundar, a entender, aí vieram outras questões, que era realmente de ver a linguagem, de ver como fazer. E aí vieram as escolhas, né, de fazer um programa curto, ao invés de fazer um programa longo, justamente por ser para a internet, que exige cada vez produções menores, porque as pessoas, né, não têm tempo, não têm paciência para produções longas. De fazer um programa, isso é muito importante, que contemple essas notícias, como eu falei, que não sejam notícias relacionadas, que não seja voltado para a deficiência, né? Que sejam notícias comuns, porque na verdade o que o surdo quer é saber a mesma coisa que você sabe. Né? Quando você acompanha o Jornal Nacional, ele também quer saber o que está acontecendo no Jornal Nacional. Ele não quer que você faça um programa específico para ele sobre equipamentos de surdez, não sei o que lá. Ele quer saber o que todo mundo está sabendo. Logicamente que pode entrar uma notícia. Eu acho que isso sim é que é inclusão. Né? Não é fazer um negócio separado. É você fazer o mesmo e também trazer a notícia dele que tem a ver com ele, mas que não seja, como eu te disse, no início nem tinha. Hoje tem. Hoje é legal, porque você vai montar um jornal, assim, eu vou fazer o segundo, né? E aí já tem notícia, eu achei isso muito bacana, porque o primeiro não tinha, assim. Geralmente é na semana, né? Tem a semana de comemoração, enfim, aí tem. Mas o resto do período não tem.
Agora já tem. Então já melhorou. A gente já vê que já melhorou. Mas assim, já tinha sido feito. E aí eu observei as coisas que já tinham sido feitas. Por exemplo, em 2001 a USP fez e chama Minuto Derdic, o primeiro programa que teve acessibilidade. Mas não era um programa de rádio, era um programa 4 minutos dentro de um programa e que era traduzido por um intérprete para o YouTube, com uma temática inclusiva. Então a gente começou a observar as coisas que tinham sido feitas para construir o nosso. Aí a gente olhou aquilo, muito bacana. Aí você pega o vídeo, você não tem ideia de o que é aquilo. É uma pessoa dando uma notícia, porque se você pegar dissociado, não tem nenhuma referência à rádio, não tem referência ao programa principal. Está até disponível no YouTube, você consegue achar isso. E no artigo também está a referência lá para o pessoal que quiser encontrar. E aí, com temática inclusiva dentro de um programa de rádio, muito bom, inclusive. Mas, assim, não é um programa de rádio para surdos. É um programa, aí fala de acessibilidade dentro daquele programa, com o pessoal da tecnologia, trazendo inovações, coisas até legal. Mas por que não fala durante o programa? A gente começou a se incomodar com as coisas que a gente estava vendo. Aí, em 2005, a Rádio TSF de Portugal fez uma transmissão com a língua gestual portuguesa, não é igual ao nosso, né? Não é Libras. E aí fez uma coisa assim esporádica. Tá. Aí, em 2010, a CBN em Libras, a Rádio CBN, a primeira rádio comercial que fez realmente uma produção própria para isso, assim, um projeto direitinho, fazer um boletim Cidade Inclusiva, junto lá no canal ONG Vez da Voz. Muito bacana, já com a linguagem de rádio, porque né, com a CBN fazendo, tudo muito bem feito. Mas aí vem Cidade Inclusiva, só temática inclusiva, e relacionado também a uma ONG, você assiste lá na ONG, parece que é um programa de TV, não parece que é um programa de rádio. E é estranho porque a CBN é uma rádio tradicional, excelente e tal, de notícias. Aí fez um formato que é uma bancada, parece programa de TV. Aí a Antena, em 2013, a Antena 1, de Portugal também, fez uma transmissão com a língua gestual portuguesa o dia inteiro. Colocou lá com a live, aí já é muito mais próximo do que a gente fez o dia inteiro. Pôs o intérprete se revezando, acho que foi no dia da língua deles comemorativa, e aí o dia inteiro lá, o intérprete traduzindo dentro de uma rádio. Não houve nenhuma preocupação com o conteúdo em nenhum desses casos, no sentido da gente fazer utilizar a linguagem, o potencial que a linguagem radiofônica tem para a gente conseguir gerar programas, e você não vê, só nesse último, a Antena 1 já fez mostrando o estúdio, que começou a chamar a atenção. A gente falou, é isso aí, começa por aí. A live a gente já queria utilizar, porque você consegue manter que a pessoa acompanha o programa ao mesmo tempo que o surdo não surdo, né? Só colocar o intérprete junto e depois a gente coloca a legenda. Então ficou assim. Agora, o nosso diferencial não é a transmissão, porque isso não é nem difícil de fazer, né? Você coloca o intérprete lá e ele faz a tradução. A questão é realmente a construção do programa, a utilização do rádio, a imagem da rádio, porque isso também gera um conhecimento, gera uma informação, um aprendizado para aquela pessoa. Quando eu vejo uma imagem de uma rádio, é diferente de eu ver uma imagem de programa de TV. Então, assim, eu não posso dizer que tudo é a mesma coisa só porque é uma notícia. Não é. É como se eu tivesse, não é? É como se eu estivesse dizendo isso. Se fosse assim, a gente tinha um programa só. Para que diferenciar? Dou a notícia de uma forma só, num lugar só. Não, existe rádio, existe TV, existe internet, e as notícias são todas iguais, mas de formas diferentes. Por isso a gente tem meios diferentes, formas diferentes de fazer. A gente não faz uma faculdade inteira para aprender essas formas diferentes de fazer. Né? Então, por que tem gente que só gosta de ver o jornal na TV? Por que tem gente que gosta do rádio? Porque mexe com coisas diferentes na gente. Então, e aí nós temos inteligências diferentes, né? A inteligência auditiva, a inteligência mais sensorial, a inteligência visual, e tudo isso considera as nossas questões para passar essa mesma mensagem. No fim das contas, os fatos são os mesmos, né?
Mas a gente tem formas diferentes de fazer isso. Quando você coloca ali, vamos fazer então, né? Não foi a intenção deles, obviamente. Mas parece, a visão que a gente tem, até coloco isso no artigo, é que foi muito mais pensado pelas ONGs do que pelos produtores de conteúdo. Parecia que os produtores de conteúdo estavam falando, eu deixo assim, vamos fazer assim. Mas isso é a minha visão. Porque se eles estivessem gerando, por exemplo, esse da CBN, podia ter sido muito melhor, porque eles sabem fazer rádio como ninguém. Então, não fizeram um programa. Eles ajudaram aquela ONG. Eles fizeram, a ONG pôde fazer a tradução de um programa. Entendeu? Não foi feito. Né? Eu acho que aí é que é a nossa diferença, fazer junto. Fazer junto, por exemplo, a próxima etapa nossa, ela só parou por causa da pandemia. Mas ela estava sendo construída já junto com os surdos do Letras Livres. Eles que estão ajudando a gente a fazer a etapa com o intérprete. Então, assim, tanto que a gente foi gravar, não dá certo. Assim, tudo que eles consideram é o que fica. Porque eu não sei. Eu não tenho essa... É a realidade deles, né? Isso é muito legal, porque a gente também larga essa questão, que nessa questão acadêmica também tem muita vaidade, tem muito... E a gente não tem como ter, entendeu? Eu falo, eu quero fazer assim. Não, isso aí não funciona. Aí o que eu posso fazer? Nada. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque a gente aprende o dobro. Você aprende uma realidade que não é a sua. Né? E a ter essa atenção nas coisas que a gente precisa para a sociedade. E aí, assim, o rádio... Fantástico, muito legal ouvir. Muda muito a nossa visão. E aí, assim, o rádio, ele tem características que ajudam a gente nisso, porque ele não exige que as pessoas saibam ler e escrever. Então, eu tive que me aprofundar nessas características do rádio que podem ajudar a gente nessa tradução. E conhecendo o trabalho dos intérpretes, né? Essa imersão, ela foi muito importante. Foi um artigo que demorou muito para ficar pronto, mas ele não foi contestado. Ele tinha tudo para ser muito questionado, muito contestado. E justamente por causa dessa imersão, das pessoas que são da área terem participado, muita gente ter ajudado, é que ele conseguiu ficar consistente. Assim. Então, isso é bem legal também, de fazer uma coisa em conjunto, né? De construir um projeto, porque para a sociedade tem que ser assim, né? Várias vozes, várias versões, vários lados. Então, o rádio ele não exige isso. E para o surdo isso é muito importante. Por quê? Se ele não foi alfabetizado em português, ele não sabe ler. Então, ele vai ter uma dificuldade muito grande para entender algumas coisas. E o rádio também considera isso, porque o rádio é um meio de massa. O rádio, quantas pessoas que não sabem ler que buscam informação no rádio? Então, é uma das características que facilita no caso da surdez, porque tem aí pode acontecer isso também com o surdo, por questões diferentes. Porque ele foi alfabetizado, de repente, em Libras. Então, ele também não sabe português. Mas, e como que isso ajuda? A forma que a gente constrói o texto, explicando, é um texto explicativo, é um texto descritivo. É um texto que tudo que você fala que é diferente, você tem que explicar. A narração também, você tem que narrar as coisas como que elas estão acontecendo. É alguém te contando. Isso se aproxima muito com a Libras. Né? A Libras, por exemplo, uma das coisas que a gente observou, ela tem sim os seus dicionários de sinais e tudo, mas ela não é feita para ser escrita. Ela é visual, ela é imagética. Então, ela não está... você vê, tanto que é engraçado quando a gente observa eles conversando, né? É até falta de educação isso, que é uma conversa das outras pessoas. Mas é para ser conversado. E o rádio é o quê? É uma conversa. Então, assim, a gente foi encontrando os elementos próximos das duas linguagens. Né? Então, ela é descritiva, ela cria essas imagens e permite a gente contar para as pessoas o que está acontecendo. É simples, é direta, a gente não pode usar termos difíceis, porque se você usar um termo difícil e aquela pessoa não tem aquela instrução, se eu usar um termo mais difícil, eu tenho que explicar, então a gente já explica. Muitas vezes a gente já, na forma de escrever, você já simplifica o máximo, porque você não pode considerar que aquela pessoa estudou, porque ela não tem, né, não tem essa obrigação da questão do rádio. E o rádio também é visto pelos pesquisadores como um meio de expressão cultural.
e multissensorial, que vai trazer, através dessas palavras, sensações. Você vai gerar, como a gente estava falando, né, tentar, com a palavra, com a construção do texto, atingir a imaginação das pessoas. Porque você não tem o recurso da imagem. Então, você vai estimular as imagens mentais das pessoas. Por isso que é tão viciante para quem gosta, né? Porque você tem uma parte ali do silêncio, estava até lendo sobre isso hoje, porque a gente também trabalha a questão do silêncio. O silêncio, ele é feito de forma para que você tenha um tempo ali para complementar. Isso é muito interessante. E você, quando utiliza isso, mesmo que você vá fazer uma tradução, esse elemento vai ser passado primeiro para o intérprete, que vai fazer essa tradução, que vai levar isso, né? Então, alguém está sendo atingido por reverberação. Mas ele não vai traduzir a partir de um texto difícil, né? Uma das queixas dos intérpretes é essa. Ele vai para uma palestra que é de uma área, por exemplo, de biologia, que ele não conhece os termos, ele sofre. Porque se ele receber naquela hora, ele não sabe também. O rádio... Eu fico pensando, às vezes, se existe um sinal para aquilo, né? Eu trabalho com química e na minha aula de química eu me deparei várias vezes nessa situação com os intérpretes. Eles sempre me pediam, manda o material antes para a gente ler, para a gente ver o que você vai falar, para a gente pensar em sinais, porque não necessariamente, né, são sinais usuais. Então, realmente, isso que você falou acontece. Eu me deparei com isso no semestre que eu tive uma aluna surda, acontecia exatamente isso. Mas foi bom você falar. O Vinícius, acho que ele fez a primeira dissertação, não sei se foi dissertação mesmo, ele criou justamente os símbolos de química. Legal, bom saber disso. Depois você dá uma olhada. E até para passar isso para os intérpretes, sim, né? Tem muita gente fazendo. Eu recebi essa semana também de alguém que fez de outra área, não lembro agora se foi da matemática. Tem algumas faculdades que estão fazendo. Então, assim, isso também é uma dificuldade, porque a gente tem um país enorme, cada faculdade gera suas coisas, ainda não tem um banco, assim, né, onde a gente possa ter tudo isso. A gente tem tentado espalhar entre a gente. Algo nacional facilitaria muito, né? Todo mundo trabalhando igual. Sim. Até porque, por exemplo, ele fez, vamos supor que outra pessoa faça, aí você vai ter, que existe isso também, questão de gírias, enfim, mas vai ficar sinal repetido no mesmo país? Complicado. Verdade. Então seria legal mesmo. São muitas coisas, é muita coisa que tem que ser, né? Eles estão construindo, eles vão chegar nesse ponto, com certeza, né? Já estão conseguindo fazer dicionário, enfim. É muito interessante ouvir isso tudo. E aí, além, né, do rádio, você ainda tem mais alguma coisa para falar do rádio para surdos? Porque se não tiver, eu queria ouvir de outros projetos, se vocês têm, né, outros projetos. Não, eu só queria concluir com o que a gente tentou fazer. O que acontece? A gente pegou um projeto, um artigo que considerava o grupo focal. Isso é muito importante. A gente só pega projetos que tem grupo focal. E o que a gente vai tentar devolver também com a próxima etapa é um grupo focal, para realmente ver se a gente conseguiu atender as demandas do artigo que a gente pegou, que era, eles não conseguiam ter uma legenda, eles não conseguiam assistir, nesse caso, estudo de caso que a gente pegou, eles não conseguiam enxergar a legenda, uma das críticas era essa, não conseguiam assistir a janela de Libras, porque ela era muito pequena. Então, uma das coisas que a gente considerou foi isso, para construir o nosso segundo projeto, né, fazendo de uma forma diferente para tentar atender a isso, e essa legenda diferenciada, porque eles também falavam que às vezes não entendiam as palavras, então a nossa demanda foi essa, de colocar essa legenda com a linguagem radiofônica, porque tem toda essa diferença que eu falei, né, de uma linguagem que vai explicar, que vai descrever, que vai narrar, e que acaba facilitando e trazendo conhecimentos também. Do projeto é isso. Outros projetos que eu tenho, também na democratização da comunicação, sempre. O projeto que eu estou trabalhando mais agora é o projeto do Microfone Aberto JF, onde eu recebo os músicos que estão começando, os músicos conhecidos também da cidade,
não é só de Juiz de Fora, de Minas também, de modo geral, que queiram mostrar suas músicas. Eu recebo músicas instrumentais e músicas, canções, com letra, cantadas, para que a gente possa divulgar, entrevistar essas pessoas. E isso faz parte do meu projeto de mestrado. Acabou que o de Rádio para Surdos ele acabou ficando em paralelo, porque tem muita coisa para se fazer. Ainda não encaixei ele numa titulação. Mas como eu trabalho com rádio, com música, esse projeto também nasceu dentro da faculdade, na Rádio Facom, eu tenho recebido os músicos e eu estou pesquisando os festivais de música de Juiz de Fora nas décadas de 60 e 70. E isso vai gerar uma série de debates agora. Cada artigo que eu faço, registrando os grupos musicais da cidade, vai gerar uma série de debates sobre os gêneros musicais na cidade, como que eles estão, as pessoas que participam e que fazem parte dessa cena, que constroem a cena musical da cidade há muitos anos. A gente tem grupos de muito tempo. A gente tem grupos com 30 anos, 40 anos, 20 anos, só com autoral. Alguns só com autoral, outros cover. A gente tem uma cena muito, muito forte do autoral na cidade, de grupos, acho que até de resistência, né? Porque às vezes sem incentivo, a cultura não tem tanto incentivo, mas grupos que estão construindo essa história do autoral na cidade e que merecem ser valorizados, ter sua história registrada, porque isso é um projeto de memória, né? Eu sempre tenho esse viés da memória nas minhas pesquisas, porque eu acho muito importante, né? O país tem que ter a sua cultura registrada, você tem que ter registro das coisas que acontecem para que a gente possa construir realmente essa história e não deixar isso solto, né? Porque senão isso dá margem para que as pessoas digam, nem tem música em Juiz de Fora. Não. Tem nenhum... Se não tem história, não tem registro, você pode dizer que não existiu, né? E existiu sim, tá certo, Sim. tem que ser registrado. É uma função do jornalismo, né? Isso. E no caso desse projeto das músicas, você que começou a falar, né, a questão da democratização da informação. Seria uma forma de democratizar a informação. Temos música na cidade e tem mais coisas além? A questão é a seguinte, porque eu trabalho com rádio e a gente sabe que as concessões de rádio têm um grande problema no nosso país, assim como a TV. Então fica na mão de poucas pessoas, a gente tem a questão toda da distribuição, enfim. A gente sabe que políticos, por exemplo, não podem ter concessão, mas a maioria das concessões estão na mão de ou políticos ou apadrinhados de políticos. Então a gente sabe que a gente tem a questão do jabá, né? O jornalismo musical também é uma área complicada, né? Inclusive para a mulher, porque assim, a gente sabe que tem gente que até hoje que paga para participar de uma rádio. Então, às vezes tem uma música excelente, a gente vê, eu lido com isso diariamente. Você vê um músico, você fala, gente, esse músico tinha que estar lá, né? E não vai ser convidado nunca, né? Ou porque não conhece alguém, ou porque não está pagando, ou porque às vezes não tem como gerir sua própria carreira, mas merecia mais do que talvez alguém que está lá. E a gente vê as rádios dando muito espaço para poucos gêneros, quer dizer, tinha que ter uma equidade nisso daí, né? Na legislação tem, mas na prática não tem. A gente tem esse problema no Brasil, que é um Brasil que não respeita as suas próprias leis, né? Vota por obrigação, mas finge que não está vendo e faz outra coisa. E a gente não consegue. A forma que a gente tem é essa forma independente. Hoje o jornalismo independente é a melhor forma de a gente trabalhar, porque você passa uma situação muito ruim quando você vai para trabalhar em empresas. A empresa comercial, ela está fazendo aquilo que ela se propõe. Mas ainda assim, são empresas, as concessões são públicas, né? Então, quer dizer, por mais que seja comercial, ela é pública. Não é revista. Acho que essa democratização aí, a internet, você falou, né, do jornalismo independente, acho que a internet veio nesse momento para ajudar muito nessa democratização, né? Sim, eu acho que os meios digitais, eles têm ajudado demais nisso, mas a gente tem que usar isso também como força. Eu estava pensando até nisso, porque a gente estuda muito isso também no mestrado, né? A minha linha de pesquisa aborda muito essa questão do meio digital e tal.
E é isso mesmo, só que a gente tem que usar isso como força para cobrar das concessões, porque vai chegar um momento, a gente está tendo universos paralelos. Por exemplo, com os podcasts. Você tem podcasts que têm audiência maior do que alguns programas. Por que esse programa não está numa rádio? Ele vai poder cobrar isso. Porque ele paga imposto, ele tem empresa, ele tem. Entende? Ele já está conseguindo um espaço com a marca, que é paralelo. Mas ele pode reivindicar de ser ouvido por outras pessoas, por mais pessoas. Porque o rádio você é ouvido por mais. Claro que o podcast tem um conceito de nicho. Então, obviamente, que você não vai amplificar isso. Mas por que ele não pode ter um horário numa rádio? E ser ouvido, poder ser ouvido por mais pessoas. Essa força, eu acredito que daqui a um tempo, ao invés de a gente se contentar em ficar só na internet, a gente vai poder reivindicar esses espaços que são públicos. Entendi. Com um poder de barganha mesmo. As marcas também vão querer isso. Né? Vão querer ajudar nisso, porque eu que também quero atingir mais pessoas. A própria marca vai querer isso também. Né? Então, eu acredito que pode acontecer uma mudança a partir da internet, sim. Fantástico, muito legal ouvir isso. E no caso, assim, eu fico pensando, a pesquisa, né, ela não é então conclusiva, ela é feita de contribuições a todo esse trabalho que você faz de rádio, igual você falou, né? Eu tenho os músicos, tenho rádio para surdos, eu percebo isso. São várias contribuições que geram toda a sua pesquisa. Isso aí foi acontecendo, assim, eu acho que foi da minha curiosidade mesmo, assim, e não foi coisa paralela, porque assim, eu tinha os programas de rádio, quando a gente entra na rádio a gente monta o nosso próprio programa, sempre foi de música, e os músicos começaram eu tinha um programa de tributo, quer dizer, eu falava de um músico consagrado, e a Rádio Facom, muita gente se lançou lá. A gente tem os primeiros CDs de essas bandas que são famosas agora. Você vê todo mundo novinho, assim, muita gente que lançou seu primeiro CD lá, que começou a tocar lá. Então, assim, são pessoas eles foram trazendo essa demanda, sabe? A gente não consegue participar das outras rádios. E isso, o que acontece? Com esse negócio de começar a estudar, me interessar realmente pela profissão, eu comecei a estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, as rádios universitárias são utilizadas para lançamento de novos músicos, de novas músicas. E no Brasil a gente tem o problema das concessões, a gente tem todo esse problema que a gente já falou, e isso acaba não sendo tão forte, mas ao mesmo tempo porque você tem ali uma comunidade de jovens, numa faixa que é a maior faixa que consome música, principalmente novos músicos, estão mais abertos, né, a conhecer, porque depois de uma certa idade você fica mais com seus clássicos, então você não fica muito inovando, e você tem ali, e isso deu muito certo. Aí quando eu comecei a fazer, na verdade, eu dissociei, eu vi que tinha uma demanda, falei, vamos fazer, e aí também falei, eles só reclamavam, não tem lugar pra gente tocar, não sei o quê, na UF não podia fazer mais festa. E aí eu falei, vamos fazer então um festival. Levei a ideia pro diretor da rádio, ele autorizou, a gente fez, começou a fazer o festival, que continua, tem 2 anos já, 2 anos de programa, 2 anos de festival, e lançando novos músicos e tentando realmente valorizar a cultura da cidade, né? Para que as pessoas, porque assim, quem já está um pouco conhecido na cidade tem espaço, mas as pessoas os músicos que estão começando não têm. Então é muito essa função mesmo da rádio universitária, porque tem muitas bandas que surgem também na universidade. Isso é muito comum. Então é um espaço que tem que aliar esse tipo de coisa, né? Tem que ter vazão para aquilo que está sendo gerado de cultura. Né? É como a gente estava falando dos surdos, né? Quer dizer, produz uma cultura. Você está vendo isso onde? Né? Então, em algum lugar você tem que enxergar, porque não é que não tem. Não é porque no jornal não saiu alguma coisa que aquilo não existe. Você tem que ir atrás. Tem Alguém espaço para aparecer. Ou uma linha editorial que vá atrás disso. Então, assim, que eles estão fazendo alguma coisa, eles estão. É o jornalista que não foi lá, ou é porque não interessa aquele jornal, ou porque alguém não está dando importância para isso, mas vai atrás que você vai encontrar. Né? Quem quiser realmente noticiar aquilo que está acontecendo, né, das outras áreas, tem coisa acontecendo.
Porque a gente sempre tende a achar, né? Acontece muito isso, some alguém. Aí você fala, nossa, a pessoa não tá mais, sumiu, não faz mais show. A pessoa às vezes está em turnê na Europa. Entendeu? Às vezes a pessoa está lançando esse CD novo, está gravando, e você acha que ela não está na mídia. A mídia é que não está procurando ela. Então a Isso é gente tem muito que comum. pensar. É. Muito comum. Muito legal. O pessoal que estiver assistindo, se alguém quiser mandar alguma pergunta, se quer complementar alguma coisa, Carla, falta alguma coisa que quer mais falar? Não, acho isso mesmo. E eu queria dizer que a gente tem que utilizar esses espaços. Realmente, obrigada, Rô. A gente tem que. A Rô ajuda muito, ela manda um monte de músico pra gente entrevistar e tal. A gente tem que aproveitar esses espaços, sim, e que as minorias todas ocupem. Isso tem acontecido também com os podcasts, podcasts que falam de mulheres pretas, podcasts que falam de gays, podcasts que falam de todos os tipos de comunidades de minorias, e isso a gente vem estudando isso também. Isso é muito importante, porque esses espaços foram roubados da gente, são espaços que a gente tem direito, que a gente financia e que a gente não pode utilizar. Então vamos começar pela internet, vamos produzir muito conteúdo, porque a hora que a gente for reivindicar vai ser uma força só, entendeu? Vai ser, né, tenho tantos seguidores, tenho não sei o quê, por que eu não posso ter meu espaço no grande público, Isso né? faz Então sentido. acho que vamos usar o espaço, vamos começar na internet, todo mundo crie seus programas, faça seu conteúdo, contemple aquilo que não está passando. Se você vê uma demanda que não tem na TV, que não tem no rádio, faça você, seja um gerador de conteúdo para a sua comunidade. Hoje é muito fácil, você tem um celular, você pode gerar um conteúdo. Acho isso muito importante, porque obviamente que você não precisa ser profissional para fazer, por exemplo, um podcast, você não precisa ser profissional para ter um canal no YouTube, mas você pode fazer uma comunicação comunitária, sabe? Isso é muito importante, daquilo que te representa. Não deixe de ter aquilo que te representa na mídia, nem que seja a sua própria mídia. Entendeu? Isso é muito importante, porque vai mobilizar outras pessoas, vai identificar alguém e vai gerar reflexão, porque o que a gente precisa é refletir sobre isso. Olha que importante as pessoas pensarem, mas será que dá para fazer rádio para surdo? Tem gente que nunca pensou sobre isso. O Tem gente que nem... título é muito provocativo. Você lê rádio para Sim, surdo, isso já é uma provocação. né? A gente tem que pensar, a gente tem que é a função da pesquisa, né? São essas questões que nos motivam, esse questionamento, né? Que problema é esse que eu tenho que resolver? Então isso fica, né? A gente às vezes nem dorme direito. Você fala, ai, como que eu vou fazer esse negócio? Então é isso aí. E se todo mundo tiver essa pílulazinha, sabe? O que eu posso fazer pela minha comunidade, o que eu posso comunicar aqui para minha gente? O que a gente está precisando discutir? Isso você já vai fazer uma diferença enorme. Não precisa ser profissional para fazer isso. Eu acho que esse é o poder, é o grande poder da comunicação, né? Você está ali alinhado com as coisas da sua comunidade, que é uma coisa que me motiva pelo rádio, né? O rádio tem muito esse potencial. Ele fala direto para uma pessoa, mas ele está falando de uma coisa que engloba todo mundo, que envolve as pessoas daquele local. E isso é fantástico. E isso você pode fazer aí, a sua rádiozinha comunitária, faz virtual, né? Faz um podcast, é o coletivo, exatamente, né? É o seu segmento, o que te interessa. É o que está hoje demandando no momento, né? Porque esse boom dos podcasts? Porque a gente não pode conversar. Hoje a gente não pode, se você chegar perto de uma pessoa, é extremamente perigoso. Aquela pessoa pode trazer a morte para a sua vida, para a sua família. Mas a gente não está aqui conversando porque a gente precisa discutir os temas. A pesquisa não parou, a gente não parou de pesquisar em momento nenhum. A gente precisa pesquisar, a gente precisa questionar, a gente precisa comunicar. E isso é o mais importante, isso não vai parar nunca. Não tem como, porque isso é do ser humano, né? Então isso é o mais importante, a gente continuar utilizando todos os meios possíveis, né, para que a gente se comunique. E hoje o que a gente tem? A gente tem internet, então é por ele que a gente vai se comunicar. Né? E aí volta aquilo que eu tinha comentado, a internet é muito democrática nesse sentido, né? Você tem, como você falou, você tem um celular na mão, você tem uma ferramenta
em que você consegue, se você quiser se comunicar e produzir conteúdo, você consegue. Sim, e tem uma questão, logicamente, que a gente não tem internet em todos os lugares, que a Claro. gente tem uma questão, né, de não é acessível para todo mundo, mas cada vez está mais acessível. Você vê que isso foi na pandemia, como todo mundo ficou refém, foi um questionamento que se levantou. Então já está se falando em várias coisas para melhorar o acesso. Os pacotes aumentaram por causa das lives. Então toda essa mudança, as mudanças sociais vão trazendo as mudanças tecnológicas e as pessoas vão acompanhando isso e gerando novas coisas e aproveitando. Tem que aproveitar esse espaço enquanto os governos não estão aproveitando. Entendeu? Você não Isso fez é. ainda seu podcast, faça. Você não fez ainda seu canal no YouTube, faça. Não espere, porque as marcas elas vão chegando, as grandes empresas vão trazendo também esse controle do mesmo jeito, né? As coisas não são diferentes só porque estão na internet, não. Né? As marcas estão lá, tá tudo do mesmo jeito. Só que a gente tem uma possibilidade de fazer que antes não tinha, né? Só os veículos, grandes veículos faziam. Verdade. E aí, me mata uma curiosidade, eu queria te perguntar. Tem alguma forma, algum canal ou algum local específico de divulgação de ciência, no caso, para surdos? Um podcast, de repente, conhecido, ou mesmo igual um programa de rádio, nesses projetos igual você trabalha? Tem alguma coisa para divulgação de ciência para surdo? Você conhece, né? Olha, eu não sei. Não sei se tem, não. O que eu sei é que eles estão muito na internet. O que eu vi, até onde a gente estava buscando coisas, tinham feito um jornal audiovisual, um canal do YouTube. Estava muito bom mesmo. Mas especificamente de ciência, não sei, mas é uma boa ideia aí para quem quiser fazer, né? Se não tiver ninguém feito, dá muito trabalho. E isso é uma coisa que até que eu queria falar. Todos os projetos acabaram justamente por falta de financiamento, que é uma tristeza, né? Então, assim, você vê a dificuldade nas faculdades, nas escolas, a contratação, né? É uma coisa que vai ter que se gastar mais mesmo. E com os cortes para a educação, com os cortes, a gente tem que pensar nisso, porque assim, a gente está vivendo um momento contraditório, de expansão para um lado e, ao mesmo tempo, um corte contraditório, logicamente, pela pandemia, sim, mas ele não vem de agora. Esse corte não vem de agora. Né? É uma desvalorização mesmo do conhecimento, que a própria pandemia ela fez o contrário, né? Estavam se desvalorizando justamente o jornalismo, a informação, a cultura e a ciência. E a gente viu que sem isso a gente não aguenta. Não tem como. Então é Legal, para a gente pensar nisso também. entendi. E aí, no caso de toda essa discussão que você vivencia com o seu trabalho sobre a inclusão e sobre ter canais, né, várias formas de manifestação do surdo, no caso, a legenda do cinema, igual você comentou, programas. O que você tem visto de resultado positivo? Assim, o que já tem de concreto que você poderia citar? Você conhece alguma coisa? Os grupos de música, que eu adoro, por exemplo, esse Mãos que Cantam, mas a gente tem os canais dos intérpretes que dão aula. Isso eu acho fantástico. Então, por exemplo, você quer aprender Libras, eles ensinam para você. Então, assim, tem canais, tem um que eu utilizo muito, eu esqueci o nome dele agora. Tube Libras, eu acho. É um canal, e ele é excelente, e ele vai explicando e vai mostrando o sinal. Então, hoje tem de música. Então, você vai começar, é o que eu estou te falando, a gente vai começar a ter conteúdos deles. Isso é muito importante. Né? Eles são, a maioria, sabe as duas coisas. Né? Mas daqui a um tempo a gente. E assim, eu conheço pessoas que, por exemplo, uma menina que é surda e ela faz esse trabalho de ensinar Libras para as pessoas. Então a gente vai começar a ter um outro lado, que isso é o mais importante. Né? Também que não só a gente gere coisas, mas que faça em parceria com eles e que eles tragam esse conteúdo para a gente. A gente que tem que aprender um monte de coisa, né? Para trocar.
para trocar. Eu sei de rádio, ele sabe de Libras, é assim que a gente trabalha. Né? Não pode ser uma coisa assim, eu quero fazer assim, que é assim que sempre foi feito. A gente não está no momento desse. Isso aí já passou. Né? Então a gente tem que começar, como eu disse, a ouvir as demandas da sociedade. Óbvio, vai continuar tendo, todas as pesquisas são importantes. Existem pesquisas que são de análise, mas, por exemplo, não é o meu perfil. Eu gosto de teoria e prática. Então, para mim é importante criar algum produto radiofônico, porque é a minha área. Não quer dizer que uma pesquisa teórica não seja. Eu usei várias pesquisas teóricas para construir o meu produto prático. Né? Então, assim, tudo é importante. Agora, ter produções deles é muito importante. Então, assim, olhem os canais, gente. Se vocês que assistirem isso daqui, procurem conteúdos. Eu acho que isso já vai fazer uma diferença na vida de vocês. Procurem conteúdos de Libras. Digita Libras lá, você vai achar muita coisa. Aula de Libras, curso de Libras. Tem música. Então, você vai se surpreender com as traduções e com o conteúdo deles. E tem coisas feitas para eles. Mas eu sugiro que você dê uma olhada no que eles estão fazendo. Eu acho que isso é mais legal. Muito bom, bom saber. Vou procurar mais esse universo que realmente eu não tenho tanto contato, mas é muito bom de ouvir e saber, né, que isso está tão presente e que está chegando. Isso que eu acho mais legal, isso está chegando. A gente chegando sente. Às pessoas. Eu acho isso muito bom. Você viu que legal? O trabalho. Eu acabei de fazer participar de um seminário justamente sobre o intérprete para música, essas live shows. Gente, eles têm uma produção, um trabalho enorme. E assim, tem um grupo que está fazendo desses cantores mais famosos, aí contrata a empresa. Eles têm um trabalho de produção, é quase uma coisa cinematográfica. Nossa. Eles ficam treinando, eles ficam bolando sinal, porque não tem sinal para muita coisa, né? Uhum. Como que você passa, às vezes, para o surdo uma coisa que é metáfora? Tem coisa que é difícil porque é abstrato, né? Você tem que ir além, não é lógico, né? Não é lógico. Você tem que ir além, você tem que imaginar. Então, como é que você passa uma coisa dessa de uma língua para outra? Né? Que tem Então, eles bolam coisas, formas diferentes de passar. Tem um trabalho muito bacana. E como que é legal ver, né? Às vezes eu fico prestando atenção mais neles do que no show, porque eu já estou ouvindo a música, né? Então eu fico de olho neles para aprender alguns sinais, para ver como é que eles se viram com alguns trechos. Tem trechos que eu falo, como é que eles vão fazer agora? Porque você vê que vai ser difícil aquela tradução. Então a gente tem que começar a observar, né, que existem outras. Isso é o que é o mais legal desse trabalho. Você observar outras demandas que estão próximas da gente o tempo todo. Essas pessoas, e o número de surdos é enorme, eu não tenho aqui para você, mas ele vem crescendo, infelizmente. Mas a gente tem um número muito grande de pessoas surdas na sociedade. Por isso que eles têm uma língua própria, porque não é uma coisa tão pequena. Né? Senão você falava, vamos só tratar daquelas pessoas. Não é. Então a gente tem que atender todo mundo. Todo mundo tem direito à informação. Com certeza. Carla, queria te agradecer. Foi assim uma conversa maravilhosa, muito esclarecedora, assim, muito democrática no sentido de estar trazendo informação, sabe? Tá? Literalmente, acho que cumprindo a função de trazer isso, colocar um espaço, né? A live aqui no projeto é um espaço para isso. Queria te agradecer muito, agradecer quem acompanhou aqui a live. Você quer colocar mais alguma coisa? Eu quero agradecer mesmo. Eu nunca tive tanto tempo para falar sobre um projeto que foi construído em tanto tempo. Eu fiquei imensamente feliz tanto de ser selecionada, quanto de poder falar sobre esse projeto, porque ele me deu muito trabalho, mas é muito prazeroso e ver esses resultados. Obrigada, Rô, e obrigada a todo mundo que passou por aqui, que vai assistir depois. E podem entrar em contato. Está no meu canal os programas Carla Balducci, você encontra no YouTube os programas gravados e tem uma playlist lá só para isso, para as próximas coisas que a gente vai colocar também. Então você pode procurar as minhas redes sociais, aqui o @microfone aberto JF, tanto para divulgar os músicos, se você conhece algum músico que quer indicar para a gente, ou sobre o projeto, alguma coisa, porque a gente também fica conhecendo muita coisa pelas pessoas que mandam,
muita gente que sabe que a gente faz esse trabalho, né? Vocês souberem de alguma novidade, porque a gente não tem como acompanhar tudo. Então aparece um novo curso, um novo congresso, um novo canal. Vamos trocando informação, porque é assim que a gente democratiza, né? Trocando. Isso é o mais importante. Muito, muito Obrigada. legal. Se eu souber de algo, vou indicar. Vou saber que, né, vocês estão abertos. Se eu souber de algo, eu indico também. Muito obrigada. Parabéns, né, pelo trabalho. Parabéns, né, até o trabalho muito legal, por isso que a gente que teve a seleção no Bela Cientista do Bar. Merece mais tempo lá. No festival tem 5 minutos apenas para falar. Acho que merecia mais tempo para a gente conversar sobre ele, tá bom? E queria dizer, né, que para esse mês de outubro a gente teve nossa live e em novembro a gente volta com mais uma live e a live vai ficar salva, tá bom? Carla, muito obrigada e até a Obrigada. próxima. Até. Tchau. Tchau.